Bem-vindos a mais um episódio aqui. Esse material seria originalmente usado no Lex Bitcoin, só que ele está fora da ementa. Eu convidei o professor Henrique Trescente para falar um pouco de Bitcoin Treasury Companies, porque esse é o principal ponto, o principal tópico, a principal motivo de discussão jurídica do Bitcoin esse ano. Quem investiu em MSTR desde o início deu pau, ganhou muito mais dinheiro do que quem investiu em Bitcoin desde o início. E a MSTR esse ano, além de ser copiada por mais de 100 empresas, ela passou para a nova fase de refino de Bitcoin, emitindo um montão de tipo de ações que consolidam uma renda em dólar até maior do que fazer cash and carry ou na Deribit ou lend na Finex. Então, essa aula aqui seria um material extra do Lex Bitcoin, mas que nós vamos colocar no canal, né, Rotina 38. E o professor Henrique, ele dá aula no nosso curso Lex Bitcoin de famílias empresárias e sucessão empresarial. Salvo engano, é aula 9. Como utilizar Bitcoin, como as famílias empresárias podem usar Bitcoin. Muitas coisas que ele vai falar aí podem não se aplicar a você que reside no Brasil, porque ele é um advogado que atualmente reside nos Estados Unidos, assim como o Guilherme é um advogado que atualmente reside em Portugal. Agora, se você que está me ouvindo quiser conhecer pessoalmente Valandro, doutor Henrique, doutor Guilherme, eles todos estarão em São Paulo na semana que vem. Vai ter Orange Day, né? Isso não é Orange Day lá da Orange, e vai ter SatisConf. A empresa do Valandro vai ter como é o nome? Como é? Stack Beat vai fazer propaganda, vai ter o espaço físico dela lá. A empresa de custódia do Guilherme vai ter o espaço físico dela lá. E se eu puder dar um caveat aqui, eu tenho uma amizade pessoal com o doutor Henrique, até maior do que com o Guilherme, certo? Eu sou fã do cara, devo ao cara, e além disso, Guilherme é altamente comprometido, ocupa cargo na Orange, na Melius, não é isso? Na Cash 3, isso. E o Henrique é investidor anjo da Orange. Então, já que cada um deles tem a sardinha deles, a gente deixa os dois puxar e cada um julga onde é que fica no meio dessa conversa, né? Só que eu acho que você que está me ouvindo aqui, o grande problema da maioria da galera que vem me conversar não é nem aumentar a riqueza, é como é que consegue yield. Como é que consegue yield? E esse refino do Bitcoin, que é a estratégia do Bitcoin Treasury Company do Saylor, ele faz isso através de uma série de tipos de ações preferenciais que gera renda até 10% ao ano em dólar perpétuo, isento de imposto. E é isso que eu quero ouvir o Henrique explicar, porque além de advogado, além de investidor, além de um cara que tem décadas de experiência em sucessão empresarial, famílias empresárias, governança familiar, ele é um investidor, porra, desde o início nessa porra desses papéis, não é isso? Mande bronca, doutor Henrique. Eu só vou lhe interromper na hora que você me autorizar, não é isso? Quando a galera tiver meio com sono aqui, eu dou o toque, como é que chama? Cômico. Fora isso, meu negócio é assistir aqui e aplaudir, viu? Meta bronca. Bom, vamos lá, obrigado. Minha honra, Renatão. Minha honra, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado por ter me convidado. É um tema que eu gosto muito. Vou ter a oportunidade de falar algo que são poucas pessoas que realmente estão aí em cima, olhando, vendo, até porque é um fenômeno muito recente. Você pode dizer que tudo bem, que a MicroStrategy, ou hoje, a renomeada Strategy, né? Começou em 2020, mas era algo ainda muito início, não se entendia exatamente o que o Saylor estava querendo fazer. Olha, esse dashboard deles aí, o painel do acionista dele aí é sensacional e é em tempo real. Você pode ver, ó, o primeiro ali em cima, em laranjinha, tem MSTR, tem as quatro, MSTR ordinária, é a ação ordinária, tá? Ó, só um parênteses rapidinho. Por que a gente está tão se detendo em cima, sendo que tem centenas de Bitcoin Treasury Companies e a gente está falando tanto de Michael Saylor, tanto de Strategy? Porque é disparado a maior, mais estruturada, e é a que começou todo o negócio. Então, e ele foi o playbook dele, é o que é seguido por essas centenas de empresas. Por isso, só para deixar claro por que a gente deteve tanto tempo falando do Saylor e da MSTR. Então, ali onde o Renato está mostrando, a STRD, STRK, STRC, STRF e STRF, essas quatro são as preferenciais, tá? Cada uma tem a sua característica. Uma paga 8%, outra paga 10%, a que paga 8% tem conversão, tem um strike de 1.000, converte. A STRC, ela mantém estável e você pode... tem 10% ao ano também.
Aí tudo. as Os caras dívidas. botam aqui, inclusive, o vencimento da porra toda, não é isso? Isso, aí são as dívidas, aí são os convertible bonds. Inclusive, você pode ver aí que tem cupom zero, cara. Tem um que vence em 2029, é zero Zero, cupom, zero, cara. zero, zero, né? Zero, cara. Vários, praticamente. Então, essa é a dívida dele aí, com vencimento médio de 4 anos e meio. Da dívida dele, que está gerando. Cara, é realmente. Volta na página, no início ali, Renato, que dá para ver bem aqui, ó. A gente vai ver o leverage dele. Tem aqui, ó, leverage 12%. Ali embaixo, ó, embaixo do Bitcoin Rolling. Isso. Ele emite elas para poder também fazer caixa. Tanto é que os últimos ATMs follow-on dele, ele emitiu. Ele vê qual é o momento, qualquer uma das 4 preferenciais, ele emite elas, faz caixa e compra Bitcoin. Com elas também. E tem a questão do Open Interest, não é isso? Que muita gente, como o senhor, fez renda aqui vendendo Sim. as calls cobertas, não é isso? Isso. E tá baixo agora, porque, porra, em novembro, cara, isso aí disparou. Esse Disparou. Pagava amplification de prêmios 22 maravilhosos. foi mais de 100, não é isso? Esse amplification aqui de 22 já vai mais de 100, né? Ele já. Cara, explodiu. Cara, isso aí andou muito, muito, muito. Ó, E esse outro. é o múltiplo Isso. quanto de você compra, o quanto custa mais a ação que o Bitcoin, não é isso? É isso. Tá com um prêmio de 0,28. Esse é o prêmio. E o Por que o retorno prêmio? é só mais 22, não é isso? Oi? E o retorno amplification é só 22, não é isso? Isso. Por que o prêmio? As pessoas perguntam, mas por que tá tradando? Não deveria tradar 1 a 1? Então, se tem 640 mil bitcoins, Não, ele não deveria estar vai valendo. treinar um para um porque tem Bitcoin comprado com juro zero com o dinheiro dos outros. Exato, e também tem expectativa de mercado futura. Se o mercado está otimista, esse MNEV dispara, vai para 2, 2,40, que a gente viu. Se o mercado está bearish, pessimista, esse MNEV cai. Porque as pessoas têm, no mercado de capitais, mercado de ações, tem muitas expectativas futuras que estão em jogo. Que são os traders. Nós não somos traders. A gente até não recomenda isso, né, Renato? A gente, assim, a gente fala que, pô, 4 anos é o mínimo que você tem que segurar o teu Bitcoin. É day trade. Você tentar fazer trade para ganhar dinheiro, normalmente o cara se fode. Agora, Isso. você ter estratégias macro, inclusive para fazer hedge, eu não sou contra, não. Sim. O cara tem 60, 70 anos, precisa do dinheiro para gerar um fluxo de caixa em casa, é racional. O cara botar um terço em dólar, um terço em Bitcoin, e a cada 15, 10% ele rebalancear, não é isso? Ou mesmo cover call em opções, aí joia. É trade. Mas é um trade cover call, é papai e mamãe. É um hedge, você está É um hedgando. hedge. Exato, é um hedge. Não, aí ok. O que a gente tá pensando aí, quando a gente tá falando de trader, é o cara que tá querendo acertar a mosca no dia ou em uma semana. Cara, é difícil e costuma dar ruim. Então, mas isso movimenta mercado, isso movimenta MNEV, isso movimenta prêmio. Então, que é o que os traders gostam muito, né? Que se queixaram muito quando ele começou a fazer o ATM da ordinária, da MSTR mesmo, né? E agora ele deu uma parada e tá fazendo só das preferenciais, das preferred. Mas é isso, cara. Aí o dashboard dele, aí, o painel de acionista dele é sensacional. Tem todas as informações. Isso médio, compra, cada dia de compra, não é isso? É isso. Tem a da MetaPlanet, é muito bom também. Eu vi quase uma cópia desse dele aí, só que o dele parece é mais palatável. E aí você vê aí também, né? Que deu pau nem Tirando onda. Tirando onda, porque desde quando ele conta desde quando ele adotou o Bitcoin Strategy, né? Então, desde que ele adotou, o quanto valorizou no período aí. As opções dele tem uma volatilidade maior e aí um valuation maior, tá vendo? Não é isso perfeito. O cara lê isso aqui e souber ler, o cara tipo, for literado, tipo, alfabetização financeira, mesmo em uma situação dessa, que em um ano a ação praticamente não variou, ela deu oportunidades gigantes para cima e para baixo, inclusive para o lado, para o cara fazer hedge vendendo opções, não é isso? O cara vendendo call. Exatamente. Renato, e vamos puxar um gancho para a aula no módulo 9, que é a questão de famílias empresárias e a questão de Bitcoin. Tudo isso que nós estamos mostrando é importante porque vai haver esse momento, já está acontecendo esse momento de que famílias empresárias com estratégias de governança bem montadas vão se ligar a esse maior ativo, a essa tecnologia, a essa grande questão financeira que é o Bitcoin, que pode garantir dinastias, pode garantir perpétuo.
se nossa tese, de fato, como nós mostramos o Saylor, como o Renato fala o tempo todo, como todos nós acreditamos, que realmente essa é a tese, e essa tese vingando na maneira que vinga e continua andando, e isso tem tudo a ver com governança, tem tudo a ver com famílias empresárias, tem tudo a ver com futuro, tem tudo a ver com preservação de valor dentro de uma família. Essa aula 9 aí não vai ter aqui no canal, não é isso? Essa aula 9 é pra galera lá do Lex Bitcoin, não é isso? Ah, é do Lex, ok. Mas quem tiver interesse de encontrar pessoalmente o Guilherme, que mora na Europa, o Valandro, o doutor Henrique aí, que mora nos Estados Unidos, essa semana vocês vão ter oportunidade. Orange Day, como é? Orange Day e SetsConf, isso. Um abraço aí para Lucas, né? Lucas que organiza a SetsConf da Vinter, não é isso? É o Lucas. E É isso. espero que vários negócios sejam fechados aí, viu? Que a galera realmente... Eu não vou dessa vez não, viu? Mas não sei nem se algum dia eu vou passar desconf. Eu acho que essa era a oportunidade que eu tinha, só que ia passar um monte de semanas fora de casa, e os próximos é capaz de, nas próximas gerações, os bitcoins já tá mais intocado ainda. Nem valer a pena mais aparecer um negócio desse, né? Pois é, né? É o que você sempre fala, né? Vai chegar uma hora que a gente realmente tem Daqui a que... pouco vai no encontro lá aí da Flórida, como é? Ou de Nova York, né? Cara, você tem que vir. Você vai ver. Olha, eu vou te falar, eu fui na Bitcoin Conference agora em Las Vegas e, cara, tava Loucura, né? sensacional. Loucura, loucura. Não tinha lugar. O J.J. Vance, que é o vice-presidente aí, palestrou. Não tinha lugar na sala, não tinha como entrar na sala. E tava todos os caras aí da comunidade brasileira estavam lá, né? Os Os caras estavam lá fazendo empresários, network, todo mundo lá. Empresas como a Solvana, que você bem lembrou, que é a questão de real estate com Bitcoin. me ofereceu passagem hotel para ir a Las Vegas, só que a gente estava em Portugal, não é isso? E a Bipa me Foi. ofereceu passagem hotel para ir para a SetsConf. Dessa vez aí tem que pagar pau, e a Bipa tá querendo me bancar em alta aí. Viu? Agora, a última Rapaz, vez que botaram um hotel, velho. Rapaz, os caras me botaram no hotel de R$ 120 a diária, velho. Rapaz, o lugar mais derrotado do Rio de Janeiro, velho. Baixa, tiro, gritaria, som alto, velho. Aí, Lapa ali, onde tem o centro da cidade, não é isso? Os caras me botaram no baixo penetrício da Zorra, velho. Aí eu fiquei, rapaz, isso é um de hotel grátis, meu irmão, não é não? É? Não. Rapaz, eu tomei café um dia, velho. Eu comi um ovo, passei uns 5 dias vomitando, chega a perder uns 3 ou 4 quilos, velho. Do quê? Rapaz, bicho. Bom mesmo foi Portugal, hein, Renatão? Portugal foi top. Foi top, viu? E eu espero voltar aí em Portugal, eu espero em janeiro me picar no Brasil, e no longo prazo, eu espero ter casa em Portugal e nos Estados Unidos. Acho que são lugares, velho, que eu vou frequentemente, viu? Esse negócio de zero imposto para vender Bitcoin com mais de um ano que você tenha no bolso, até para você residir em Portugal uma vez, só para fazer a realização, a integralização e depois de ter outra residência tributária, é maravilhoso, não é isso? É. Não, Portugal é maravilhoso para nós brasileiros. Aí eu acho também uma excelente jurisdição e é Bitcoin friendly, né? Ainda, né? Ainda. Esperamos que siga. Eu não duvido que daqui a 6 meses, um ano, quando a galera assistir isso aqui, bote aqui embaixo os comentários o dashboard da Orange e o dashboard da Cash 3, não é isso? Da Melhões, né? Vai. Pois é. Para fazer um. Pra gente fazer... Estão devendo. Cara, vamos. As companies brasileiras estão devendo botar um dashboard desse na. Não, só precisa. A Orange, o Gui comentou até contigo, né? Falou que vai pôr aí em breve, né? Vai estar aí em breve no ar. Rapaz, eu tinha interesse, viu? Rapaz, eu tinha interesse de ir nesse negócio, eu tinha várias perguntas para fazer, viu? Mas eu acho que o senhor vai me representar melhor ainda e vai trazer todas as respostas aí do Lex Bitcoin, inclusive, né? Vamos. E vamos fazer uma. Daqui, como isso está andando, Renato? É tudo muito novidade, é tudo muito novo, está andando muito rápido. Vamos fazer uma atualização disso daqui a alguns meses, daqui a um trimestre, uns 3 meses para frente. A gente faz um outro, atualiza a galera, explica melhor. É muito novo. Aqui, realmente, para mim, faz muito sentido. É com a possibilidade de conversão, é Strike, pagando 8% ao ano. A Strife, para pessoas que não querem, que querem 10%, querem tranquilidade, tipo uma renda fixa, dividendos pagos trimestral. Comprou na emissão, agora é 9,1, né? Isso no valor dela. Porque ela deu uma andada, né? Valorizou. Aí o yield dela caiu um pouquinho. Sim. E a Strat, a última, com C no final, cara, que é sensacional. Porque ele é uma renda fixa 10%, cara. Não, tá 10,5%.
Porque ela tá 98. 6, não é isso? Porque ela tá tradando a 99, entendeu? A ideia é tradar 100. Aí o 100 ele estabiliza no que ela tá prometendo de 10. Essa com D a 13%, essa aqui apanhou com mala velha, velho. É porque ela apanhou, porque ela apanhou. É. Não, e Mas paga assim, essa é a mesada. Essa STRD é a mesada, que paga 4 vezes por ano, não é isso? é trimestral também a Strike, com K no final também é trimestral, e a Strike também. A mensal é a com C no final, ela paga mensalmente. As outras são trimestrais. Mas, Rapaz. porra, tá pagando, pagando bem pra caramba, cara. Assim, cara, é muito recente. Pode ver aí o market cap delas, são tão pequenas, cara. Assim, comparado à MSTR, né? Mas é uma Comparado à aposta muito MSTR, ousada. Isso é uma aposta muito ousada na inflação perpétua dos Estados Unidos, né? exato, exato. E vou lhe dizer mais, eu não duvido, e provavelmente ocorra, Bitcoin subindo, Bitcoin andando pra caramba, tal, e inflação andando, o Sailor aumentar o dividend yield dessas preferenciais. Vamos lá, então. Quem é Michael Saylor, né? Eu tenho um meme que explorou, viralizou, que eu adoro, que é esse videozinho aqui do Saylor falando sobre o seu grande, vamos dizer assim, o seu momento eureka, né? Quando ele explode para Bitcoin, ele faz uma recomendação. E se alguém tem alguma dúvida do que é querer realmente estar all-in numa tese, esse vídeo, para mim, é fenomenal. Vou colocar ele aqui, vamos lá. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best. Okay. But take all your money, buy Bitcoin. Then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin. Esse vídeo é fenomenal. Eu vou dar uma traduzida, que pode ser que tenha muita gente que não consiga entender 100%, tá? Mas, assim, traduzindo por cima o vídeo, basicamente o Saylor tem um momento de explosão de convicção que poucos que eu conheço no mundo do Bitcoin têm, exceto o Renatão e uma meia dúzia de caras aí que tem uma convicção fenomenal. Mas ele deu uma explosão, né? Era um podcast, ele estava gravando e de repente ele solta essa explosão de convicção. E basicamente o que ele fala, cara, vende tudo que você tiver, tudo. Você tem uma casa, mortgage como é que fala? Mortgage, hipoteca essa casa, mete bala, pega os recursos, as receitas, compra Bitcoin. Se você tem uma empresa que está 30 e tantos anos na tua família, que aí vem assunto até de governança familiar e tudo mais, venda essa empresa e põe a receita da venda dessa empresa também em Bitcoin. Ele é all-in, absoluto. Então, esse é Michael Saylor, esse foi um dos momentos ápices dele, e ele explodiu de uma maneira que é incrível como ele é conhecido e ele virou um popstar. E o Steve não. Tem várias frases dele que vão ficar na história do Bitcoin. Bom, Forever, Laura, forever, né? Forever, Laura, forever, it's going up forever. Agora, a alavancagem é finita sem chamada de margem, que é o segredo que eu espero que você explique aí. E tem outra frase dele, campeão também, que não se diversifica a solução tecnológica. Você pega melhor e aplica. Não se trata de investimento, é uma solução de tecnologia, não é isso? Exato. Cara, e esse cara começou essa história aí. Ele não digo um hater, ele não chegou a ser um hater, mas ele foi ele teve um momento em 2012 por aí. Tem um tweet dele até no Twitter, tem um Twitter dele dizendo que Bitcoin, o que é isso, tal. E o cara teve um momento que realmente despertou para coisa e veio com tudo. Ele é um cara também fora da curva. Eu conheci pessoas que conhecem ele e eu estive com ele aqui nos Estados Unidos num evento que é o Strategy Day, que é um evento do dia que reúne acionistas da Strategy. E aqui nos Estados Unidos teve esse evento, eu fui lá participar, tive o prazer de cumprimentá-lo, ficar alguns minutos ali, eu ouvi ele um pouquinho, pessoalmente. E é um cara, assim, realmente você vê. Ele é diferenciado, ele é um cara que é fora da curva. Em 1998,
em 88, ele funda a MicroStrategy. Ele conta na biografia dele aí e tal, ele conta que ele queria ser rockstar ou Top Gun, ou professor universitário. Uma das três ele queria seguir na vida dele. Rockstar ele não tinha vocação nenhuma, então ele abandonou. Ele conseguiu entrar para a aeronáutica americana, mas ele teve um diagnóstico errado no cardiologista do exército americano, da aeronáutica americana, dizendo que ele não poderia ser piloto. E ele desiste. Na verdade, não que ele desiste, ele é posto na reserva. Ele ficou na reserva da aeronáutica americana, mas ele ganha uma bolsa para fazer engenharia aeroespacial no MIT. Quer dizer, um cara fazer engenharia aeroespacial no MIT, você já vê o background do cara, quem é esse cara? Lá ele se forma, faz a graduação dele e ele começa, no final da década de 80, os microcomputadores, os computadores estão começando a bombar, né? E ele, na Dupont, ele era um interno, estagiário ali e tal, de estagiário ele se torna efetivo, e de efetivo a Dupont oferece para ele uma sala, funcionários, computadores, grana, e ele funda a MicroStrategy e começa a fazer data análise. Que basicamente era o trabalho dele? Ele diz aí na biografia dele que ele fazia análise, ele tentava prever mercados, prever preço futuro das commodities da Dupont e prever também oferta e demanda, né, sobre os produtos. E ele começa a rodar data análise em computadores, de uma maneira ainda bem incipiente, né, no final dos anos 80. De lá, cara, esse cara bombou, a empresa dele bombou, foi crescendo, ele foi ficando cada vez maior, e aí ele se tornou aí olha, no final dos anos 90, cara, tanto é que depois aí tem uma sequência, um outro slide, mostrando que realmente explodiu. Quando explodiu a dot-com, né, a bolha do dot-com, ele estava nessa. Mas enfim, a empresa dele cresceu muito, ele ficou bilionário em uma década. Coisas que só as empresas tech conseguem, né? Aqui tem mais um vídeo que também que eu acho bastante interessante. Eu não vou passar ele inteiro, eu vou passar um trecho, mas que dá para mostrar como ele começou quando ele virou a chave para Bitcoin em 2020. Aí especificamente falando de Bitcoin, tá? Well, you know, Scott, when in 2020, I was very frustrated and a bit depressed. I don't think I was alone. A lot of people were frustrated and depressed during that time period. And I was, you know, my company was worth $600 million enterprise value, and I'd worked 30 years, and I could not break through against the Microsoft, juggernaut, and I couldn't figure out how to grow it. And after 10 years of trying, I figured maybe I should just retire and go gracefully off and just and call it a day. Eu vou dando uma traduzida aqui para quem não está sem legenda, mas ele diz aí que em 2020, depois do lockdown, da pandemia e tal, ele estava meio depressivo. A empresa dele valia em torno de $600 milhões. Ele já estava pensando em se aposentar, estava pensando em parar e não sabia muito o que fazer, meio deprê, com toda a situação que estava ocorrendo. Ali ele começou a entender também o conceito de inflação e começou a ver que ele estava com $500 milhões em cash, estava pensando até em devolver para os acionistas esse valor que estava em cash no tesouro da empresa, né? Mas enfim, aí ele foi a grande descoberta dele. And I think, as I said, I discovered Bitcoin out of frustration and desperation. And first it was just something to do. And then I realized it was a good technology. I went from, I'll buy it because I don't have a choice to do anything else, to I'm an investor. And I started thinking Bitcoin is like Facebook for money, or it's like a dominant digital monetary network. And I started becoming a tech believer in it. But then I emerged as a maximalist, Scott, which is, you wrote your book about the four, and at the end of the book, you basically are a little bit jaded. You're like, these guys got too much power and they abuse their power, and the world's not a better place for that. That's because they're companies. And if Bitcoin was a company, if it was a big digital banking network, it probably also gets corrupted. What I realized is Bitcoin is a decentralized protocol. It's a commodity. It's ethically superior to a company. It's ethically superior to these big tech companies. Especificamente sobre esse ponto aí,
houve muita censura aqui nos Estados Unidos também no período da pandemia. Então, Facebook já é notório, sabido, o próprio Zuckerberg já falou isso abertamente, que foi ou se utilizou de censura durante aquele período de lockdowns e tudo. Então, aqui ele está dizendo a superioridade moral e ética do Bitcoin em relação às techs, as big techs companhias. Ele faz um paralelo com as big techs, né? Ele descobrindo essa tecnologia. Então, ele dizendo da superioridade moral do Bitcoin, porque é incensurável, né? Because it represents a protocol of economic empowerment for 8 billion people and everybody on Earth, regardless of your views. And so I basically went from opportunist to investor to maximalist. And now I'm of the opinion that the human race moves forward through clean energy, clean food, clean money. And human misery was our water was dirty, our food was dirty, we didn't have energy, we had dirty clothes, we had doctors with dirty hands and dirty instruments and the like, and we had dirty money. Que interessante que ele fala o progresso da humanidade, né? E fala que ao final ele termina dizendo nós tínhamos um dinheiro sujo, né? Que em realidade aí é a grande realização dele é entender que essa máquina de impressão de dinheiro sem lastro, sem nenhum pudor que os governos pegam e imprimem, né? É um dinheiro que acaba se tornando sujo, né? E aqui ele faz essa comparação, ele continua na comparação no momento da grande descoberta dele, comparando a superioridade tecnológica e ética do Bitcoin em relação ao que nós chamamos convencionalmente aí de dinheiro hoje, né? And for the last 500,000 years, all of our economics have been broken and their human misery has taken place because copper tokens and giant stone coins and glass beads and silver coins and gold, none of these things were perfect capital assets. They were never a settlement network and they were never a non-deflationary asset. Bitcoin represents clean money. It represents economic energy and economic empowerment. So my mission at this point is I would just like to spread it to 8 billion people. I actually think Bitcoin is hope. I think you can fix a company, fix a country, fix a family. E aqui é o que o Renato fala muito, né? Aí tem um paralelo com o discurso do Renatão com o Saylor. Que ele fala que o Bitcoin realmente ele põe a ordem moral dele desde das famílias aos estados, aos países, nações, etc. Põe-se em uma ordem moral. Ele realmente, o Bitcoin, ele tem esse poder de consertar relacionamentos, que o Renato sempre fala muito bem. It won't solve the other problems. It doesn't cure cancer and it doesn't make you a good basketball player and it doesn't resolve political differences and religious differences. I get that. What it does is it gives people a working economic fluid that doesn't drain 10% of their economic energy per year. E aqui é o de matar, né? Os 10% drenados do nosso suor, trabalho, dedicação, empenho, essa média desses 10% ao ano que a gente é sugado, né, por esse dirty money, esse dinheiro sujo, né? E aí ele tem essa realização e, porra, para um cara, quando ele tem essa realização, ele já era um cara multimilionário, tá? E aí, porra, nisso eu tenho muito. Eu tiro o chapéu para ele, porque um cara multimilionário, centenas de milhões de dólares, já bem-sucedido e tal, o cara entrar nesse buraco do coelho aí e realmente ter essa realização que, pô, cara, é sujo isso, é um jogo sujo. Não é um fair game, né? Graças ao Bitcoin, ele deixou de ser centimilionário para ser bilionário, não é isso? Nós vamos chegar. A porrada que esse cara deu em 5 anos. Nós estamos com. Ele já estava acostumado a perder 80% várias vezes, como a gente já perdeu 80% várias vezes antes de ser Bitcoin, não é isso? Já. Também eu tenho um slide que foi na .com lá, a explosão da bolha. Out the back door. And so I'm a big advocate for digital capital in the same way that
150 years ago, maybe I could get really excited about spreading electricity to the world. But if you found fire, you would want people to know about fire. And, Henry Ford, as I said, he put the fire in an engine and he gave us wings. He let us fly. And so the world's a better place with the automobile or the plane or aluminum or steel or computers or AI. Ele faz esse paralelo também do Sailor é maravilhoso. Quando ele pega as grandes descobertas da humanidade, desde o fogo, a energia elétrica, ao carro, ao motor a combustão e tudo, e essas grandes mudanças tecnológicas que fizeram a humanidade dar saltos qualitativos, e aí ele faz comparativo com o Bitcoin. Poxa, para muita gente aí que ouviu isso lá, desde quando ele começa a falar bastante, realmente muda os conceitos. Fala, pô, o cara tá falando de uma tecnologia que veio realmente para mais importante do que ou tão qual importante é a energia elétrica, tão qual importante o motor a combustão, o alumínio para desenvolver as aeronaves, etc. Enfim, é sensacional esse comparativo dele que ele faz. Para quem tiver interesse, tem uma série desse cara. Ele fala umas 6 ou 7 horas, acho que mais de 7 horas. O Breedlove. Não é Robert Breedlove, que é o caso do Breedlove. Isso, Breedlove, é ele mesmo. É sensacional essa série. Essa série, cara. Ele conta a história do direito, da tecnologia, da engenharia, da história da humanidade, da política, relacionando as tecnologias. Porra, é do caralho, né? Sailor Series com Robert Breedlove, não é isso? É isso, Sailor Series, vale a pena, tem no YouTube, esse cara é bom, é uma belíssima entrevista. Aí eu até descobri por que o castor é o símbolo da MIT. O castor é um bicho engenheiro, né? Ele derruba árvores, ele faz represas para pegar os peixes, para pescar os peixes. Enfim, ele dá cada sacada que você não imagina. Fala, pô, como é que esse cara tem umas... Vai saber que o castor é um... é um engenheiro, por isso é o símbolo do MIT. Or whatever it is. I just think the world's a better place with digital capital or clean store of value money. You could say it's a fair and equitable way for us to settle our differences. And there's something nice about that. E aí ele termina dizendo que realmente todas as nossas diferenças, as questões que nos envolvem com dinheiro sound money, né, com dinheiro puro, dinheiro sonante, realmente facilita muito o desenvolvimento e as ideias entre nós como sociedade. Bom, no próximo slide aí ele começa arrebentando 250 milhões de dólares, que olhando em retrospectiva é peanuts perto do que foi, do como é que ele foi andando com isso. Ele começa usando o dinheiro de caixa da empresa e depois aí dá para ver bem a quantidade de compras, né, que ele tem. Aqui ainda é pouco, depois eu tenho um outro slide mostrando aí a sucessão de compras. A hora que ele começa a fazer o follow-on no Brasil, o ATM aqui que eles chamam, aí o cara não para, aí ele não para mesmo. Aqui foi quando o Renato comentou, aí foi um momento bastante difícil da carreira dele, que ele tomou um tombo de 6 bilhões de dólares em 1999, 2000, a matéria aí de 2000 nesse jornal. Estourou a bolha .com, a empresa dele estava muito alavancada e ele tomou um tombo. Foi quase a quebra dele em 2000, mas ele deu a volta por cima, né? O Sailor, ele começa a ficar muito popular nos Estados Unidos e um dos primeiros podcasts foi esse The Pump do Pump. Isso aí tem até a data aí, dá para olhar melhor exatamente, mas foi dia 16 de setembro de 2020, cara, que ele começou a compra exatamente aí, agosto para setembro de 20, e aí ele começa, cara, que nem o Renatão, começa em todo podcast, seja quem fosse que convidasse ele, com produção sem frescura, sem nada. Um cara, ele ia em todo e qualquer podcast. De baixa audiência, a porra toda, Nada. Qualquer um que eu chamava, ele quer falar de Bitcoin, ele ia, cara. Ele ia realmente participar. E um dos primeiros, assim, mais bombou foi esse, do Pump. E depois um outro que foi sensacional é esse aí com o Frank Gilstra, que foi a respeito, ele comparando o Bitcoin e ouro, né? Foi sensacional e é um debate de abril de 21.
Então, quer dizer, ele crescendo, e aí combatendo um cara, um gold bug, e aí esse cara, E eu próximo do assisti. topo. 21 foi um Hã? péssimo ano pro Bitcoin, né? Próximo do topo. Próximo do topo, próximo do topo. Ainda deu uma andada, vai começar a despencar mesmo no final de 21, e aí 22, aquela. Mas 21, ele ainda estava, assim, muito encantado com a tese, aceitava debates como esse aí. Tinha até que pagar esse debate aí, Premier Access, para entrar para assistir o debate. Foi um baita debate. E eu assisti e eu me lembro, Michael Saylor foi muito bem com relação das propriedades do Bitcoin sendo muito superiores ao ouro, né? Aí o próximo aí, o que eu estava comentando, as compras dele aceleraram, e não sei se dá para ver meu mouse aqui, meu cursor, mas agora aí no 24 e 25, ele arrebentou, ele começou a comprar assim de uma maneira. Por quê? Antes ele usava um instrumento de dívida dos convertible notes, que eram dívidas conversíveis. Então ele arrecadava dinheiro no mercado, ele conseguiu vários a 0% de cupom, mas ele conseguiu dinheiro, abrir esse dinheiro do mercado de capitais, trazia essa grana e convertia em Bitcoin. E as pessoas, é como se fosse um cover call, quem emprestava o dinheiro, que a determinado ponto no strike no futuro do preço da ação, essas pessoas poderiam converter os convertibles, que são essas notas, em dinheiro. Então era um cover call que essas pessoas que emprestavam dinheiro para ele, mas acreditaram na tese. E vários foram de bilhões, e vários foram com cupom zero juros. Então ele pegou dinheiro muito barato e socou em Bitcoin. E aí começou a coisa andar impressionante. Desculpa interromper, doutor. Inclusive, ele atraiu, não foi brother dele, não foi Bitcoin, né? Ele atraiu empresas de seguros de 200 anos, do século Exato. XVIII, não é isso? Ele atraiu dinheiro institucional, que a promessa desses títulos era o seguinte: isso aqui é Bitcoin alavancado. Se o Bitcoin dobrar, isso aqui quadruplica. Ou você vai mamar 4 vezes o Bitcoin, ou você não perde dinheiro nenhum do que você botou. É uma proposta ruim? Hein? Dessa maneira, até as empresas mais conservadoras, que ainda existem de seguro de 150, 200 anos, aceitam entrar no Bitcoin, né? E lembrando, quando ele pegou essas convertible bonds, quando ele fez esses pools de dinheiro aí, essa grana pesada, os juros aqui estavam baixíssimo, porque foi logo após o Covid, os juros aqui, o Fed baixou os juros para próximo de 1. Então estava muito. Eles estavam tomando risco. Eu falei, quer saber, essas grandes empresas? Eu vou fazer um cover call aqui, vamos ver a tese desse cara. E ganharam dinheiro, hein? E não foi pouco que ganharam com a tese aí, com esses convertible bonds. O próprio Saylor dizia que é melhor ser credor do que acionista da MSTR. Mas os acionistas, Exato. como o senhor, também não se deram mal, não, viu? Foi melhor comprar Bitcoin. Não, exato, andou muito. Aí, aqui, cara, esse aqui, no decorrer desse caminhar, um outro momento chave que ele falava também que seria um grande momento seria a aprovação do SEC, que é o CVM americana, né? A CVM brasileira. A SEC aprova, depois de muita luta e dificuldade, ela aprova os ETFs finalmente aqui nos Estados Unidos. Então, muita grana de muita gente não quer ter autocustódia, e que é compreensível até, eu entendo, o Renato explica isso muito bem sempre, essa questão de ter a soberania plena, mas tem pessoas, tem a vovozinha de 80 anos, tem pensionistas, tem uma porrada de gente que eu não quero ter autocustódia. Até vi aquele cara lá, o Plan B, aquele cara, ele pegou todos os bitcoins deles, vendeu e converteu tudo em ETF na Europa, quando ele mora lá, e porque ele falou, eu não quero mais saber de autocustódia. Tem pessoas que abrem mão da autossoberania. E ok, aí é de pessoa para pessoa. Eu entendo perfeitamente o que o Renato ensina e concordo com essa questão da soberania, mas teve muita gente que não tem condições, não querem aprender, não querem se esforçar com isso. Então os ETFs são uma beleza, porque você compra o papel e está lá. Você terceiriza essa responsabilidade da autocustódia. Então, Para a pessoa que está assistindo entender o que o Henrique está dizendo, eu convido a vocês a entrar num site chamado bitcointreasures.net. Esse Bitcoin Treasuries, ele lista quantas empresas abertas, quantas ETFs, quantos governos tem quanto de Bitcoin. Hoje, a MSTR tem 640 mil Bitcoins.
Tipo assim, ele tem mais Bitcoin do que as outras, mais de 100. Todos os outros. Do que todos os outros. Agora Todos os outros. o ETF, que surgiu agora, recentemente, Ah, sim. Aí. já tem o dobro do que O iBit. ETF somado, americanos, só americanos, já tem o dobro de Bitcoin do que Ceylon, não é isso? A BlackRock, o iBit da BlackRock foi realmente explodiu. E mais. E olha que tem grandes bancões americanos ainda que não estão aceitando colateralizar. Você colocar as suas ações do iBit como dívida, dar em garantia como dívida e sacar. Então, ainda tem um potencial maior, tem um gatilho ainda que está sendo construído. Qual é o nome do aplicativo? O cara financia a própria casa em Bitcoin. Ele está fazendo morte. Horizon, tem a Horizon, que é uma, e tem a. Eu já vou lembrar a segunda, tem uma segunda também. São duas empresas. O cara hipoteca a casa sem pagar nada. 10 anos de alavancagem só pela metade do lucro, não é isso? Exato, exato. As maravilhas de poder se alavancar nos Estados Unidos. Como é na internet? É Horizon.io, como é? Horizon, dá uma tentadinha. Google é ela que vai aparecer. Ela é até patrocinadora de alguns podcasts e tal. Dá uma olhada. Bom, é aprovado em janeiro de 24 o ETF, e aí bomba. O mercado bomba, o Bitcoin anda muito. Só que a gente tem que lembrar que a MSTR, muita gente achava que o ETF ia substituir a MSTR. Muita gente falou, não, porque a MSTR, a MicroStrategy, basicamente é um ETF alavancado. Tá? Nada, ao contrário, o que aconteceu é que muita gente foi para o ETF e a MSTR andou mais ainda, por incrível que pareça. Muita gente acreditou, entendeu a tese, viu que a MSTR não tem custo, como o iBit, você tem um custo para fazer a custódia a iBit cobra por isso, né? Tem uma cobrança e não tem como alavancar, coisa que a MSTR consegue alavancar e continua alavancando. Então, a tese do MSTR ser um ETF alavancado ficou por terra, porque ela andou. Se você pegar o gráfico do iBit desde janeiro aí de 24 e a MSTR, você vai ver que ela continua andando, performando muito bem. Aqui até peguei aqui um outro vídeo, ó. Dá uma olhada nessa. É incrível como a MSTR performa. Nesse vídeo, dá para ver bem, Renato? Tem a Strategy contra a NVIDIA. Dá uma olhada como que a MicroStrategy anda. A Strategy é laranja, tá? A NVIDIA é verde. Tem um site que eu sempre uso como referência aqui. Dá uma olhada lá nos Assets Market Cap. Se for nos Assets Market Cap, vocês vão ver que a NVIDIA é a empresa hoje em dia maior do mundo, né? 5 trilhões. Bateu 5 trilhões. Mas olha nesse vídeo aí, ó. Na semana que o Nubank deu pau na Petrobras e se tornou uma empresa do Brasil em valor de mercado, empresa aberta, né? Pois é. Que foi impressionante também, batendo vale e tudo mais, né? Mas aí você vê que a Strategy andou, assim, performou maravilhosamente, ainda que estamos falando de NVIDIA, 5 trilhões. Você vê que ela realmente, a tese foi maravilhosa. Esse slide que eu gosto... Daria mais uma hora de debate, muita gente está dizendo que a NVIDIA, negociando a 90 vezes o PL dela, é bolha pura, não é isso? Tá. Um trimestre aí, meu irmão, que tropece, tem potencial de cair 10 vezes. Agora, para cair 10 vezes em MSTR é difícil. Aqui esse slide basicamente é mostrando o poder do Bitcoin. Eu acho maravilhoso o Bitcoin aí, o que ele faz por nós, e o Fiat Money, o que ele faz aí, que acaba sendo um atraso, uma âncora que a gente tem que carregar. E aqui esse meme aí do pai, por que você não tem nenhum Bitcoin? Aí ele fala, brincando, o pai fala, eu vendi tudo para BlackRock a $25 mil cada. Aí o filho fala, pode me pôr para adoção. Portanto, a decepção, né? Porque o cara realmente aconteceu que muita gente acabou que achou maravilhoso aí a questão de deixar sua soberania e vender seus bitcoins, e a BlackRock passou limando, né? Aqui, outro ponto que eu acho fundamental destacar, durante as eleições do ano passado, os democratas aqui foram muito contrários, e a SEC era controlada pelos democratas, e dificultou muito a vida do desenvolvimento da indústria do Bitcoin aqui nos Estados Unidos. Tanto que o Trump, em julho de 2024, ele vai na Bitcoin Conference em Nashville, no Tennessee.
Só que uma semana antes, ele toma um tiro, uma bala 5,56, né? A poderosa 22, né? Que matou mais gente, né, Renatão? Tomou na orelha. Eu tava assistindo, vi a situação, eu falei, ele não vai na Bitcoin Conference, imagina, acabou de tomar um tiro na orelha, pô, o cara sobreviveu por um milagre. Ele foi, Com cara, ele outras foi. tentativas de assassinato. Abortaram outras 2 tentativas que não chegaram a atirar, não é isso? Pois é. E ele vai, cara, ele vai na Bitcoin, uma semana depois do tiro, ele vai na Bitcoin Conference em Nashville. E salda os bitcoinheiros, faz a promessa do Ross, iria As libertar o 3 Ross e promessas. Nessa Bitcoin Conference, ele fez 3 promessas pra gente. Free Ross Ulbricht, Free Ross. inclusive não apenas perdoou o Ross Ulbricht, perdoou um monte de vagabundo, até CZ, não é isso? DCZ. Até CZ, não é isso? Até o inimigo, porque o inimigo, pelo menos o CZ enrabou o inimigo deles, não é isso? Quem enrabou a empresa que era dos democratas, não é isso? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é isso? A segunda é não permitir nenhuma norma que interfira na liberdade de autocustódia, que a liberdade de autocustódia, a liberdade de ter armas e a liberdade de expressão. E a terceira é não vender Bitcoin de apreensão, não é isso? É isso. É isso. E algumas outras dessas 3 macros e outras paralelas. Por exemplo, o CBDC, ele e a turma dele, o CBDC aqui nos Estados Unidos, não vai ter CBDC, não vai ter. Ao contrário, né? Privatizaram, que é o que a gente está vendo em sucesso da Tether, que bombou. Se você que está me ouvindo tiver interesse de pesquisar isso, pesquise uma coisa chamada Genius Act, ato gênio. Depois desse ato, em menos de 9 meses, o volume de negociação das stables bancárias aumentou 70%. É impressionante. A estratégia oficial do governo americano, inclusive foi denunciada lá pelo russo, tem um vídeo foda do russo dizendo que eles vão empurrar o dólar, não sei o que lá, o governo americano, a empresa hoje mais lucrativa por empregado na história da humanidade é a Tether, que está levando a sede agora para El Salvador, fazendo um prédiozinho deles lá, e eles querem, os Estados Unidos querem facilitar o acesso do africano, do venezuelano, do brasileiro, do argentino, do turco, do iraniano, de qualquer cara do terceiro mundo que tem controle de capitais, que tem hiperinflação ao dólar. E esse cara vai financiar o título americano indiretamente. Porque o cara carrega o stable dólar, não recebe o rendimento, a empresa, para honrar esse stable dólar, tem que carregar títulos americanos, ou empresário, e aí vai financiar o governo americano indiretamente. Isso. É win-win, foi ótimo. Mas isso não foi uma promessa pra gente. Ele tá fazendo isso por ele, porra, não é pra gente, né? Claro. Ele terceirizou um trabalho que o Fed lavou as mãos, fica fora disso, terceiriza para Tether, para Circle, para todas essas, e anda para o mundo inteiro, o stable dollar, só que no Genius Act é necessário, é obrigatório ter treasury, ou seja, dívida americana no balanço para fazer a paridade, né? Enfim, foi uma grande jogada e foi realmente aprovado. Pesquisa que é bastante interessante, foi aprovado agora, o que deu mais impulsão, mais liquidez para esse mercado. Aqui, o Trump, depois da eleição, aí a coisa bombou, né? Novembro do ano passado, quando ele vence a eleição, vocês podem ver qualquer gráfico, Bitcoin, MSTR, qualquer companhia, Bitcoin Treasury Company, as mineradoras, todo o ecossistema voltado ao Bitcoin, ele explode. E o Trump não perdeu também o tempo dele. O Renato gosta de brincar e teve a Melania e teve o filho do Trump que matou a pau, né? E aqui esse dado aqui eu peguei, Trump Media constrói um patrimônio Bitcoin de 2 bilhões de dólares, tá? À medida que a criptomoeda aumenta o patrimônio líquido do presidente. Isso aí foi publicado pela CNBC, que eu peguei essa matéria agora, aí foi de julho desse ano. Então, é um presidente pró, ele está realmente também com os filhos dele, que toda hora aí os 2 filhos estiveram na Bitcoin Conference Las Vegas e tudo, o vice-presidente, todo o entorno dele, a Tulsi Gabbard, várias pessoas do entorno dele estão todas aí voltadas ao Bitcoin e Bitcoin Treasury Companies. O Saylor foi convidado para Washington para ter reuniões, enfim, todos eles estão muito bem alinhados. Então, há uma segurança jurídica como o Genius Act e tem mais para vir, né? Tem mais para vir para poder ficar cada vez mais sólido e desenvolvido nesse mercado. Aí, vamos ao Brasil, né? Agora... Só me permitir um comentário. Sim. O Saylor foi um aviso do que viria de legitimação. Porque o Saylor é um cara que é metido ao mesmo tempo com o Deep State. Os colegas dele de graduação são hoje os generais, da Força Espacial e da Aeronáutica Americana.
Ou seja, é um cara que mora, a casa dele é próxima a Washington, ele tem relação com o Deep State. A MicroStrategy vende produtos às Forças Armadas brasileiras, americanas do mundo inteiro há décadas, não é isso? É um cara que tem relação pessoal com o governo, que é um patriota americano, é um patriota. A maioria dos americanos são patriotas, mas o cara que vai fazer a academia da Força Aérea, a MANAFA, é um outro nível de patriotismo. Tem penetração com a Big Tech, que elegeu o Trump agora, que foi contra Trump da outra vez. O apoio do Saylor, a adoção do Saylor ao Bitcoin, foi um prelúdio de quem ia adotar e legitimar o Bitcoin. E o Trump adotar na campanha dele, garantiu a vitória dele, a maior vitória republicana desde Ronald Reagan. E a família de Trump hoje já admitiu, tem post do Barron, que eles já botaram mais de $1 milhão no bolso graças a Bitcoin em um ano. Tanto a empresa, a hold dos caras botaram dinheiro no bolso, quanto o esquema dos tokens lá ilegais, os tokens ilegais não, os tokens, no limite da legalidade, né? Os fãs. Isso se o insider trade, os caras que estão fazendo trade minutos antes das declarações de Trump, não foi eles mesmos também, né? Lavar a égua, que aí a questão ética realmente fica no limite. Perdeu o dinheiro otário que foi comprar token de Trump e Melania, perdeu o dinheiro que ficou alavancando, não é isso? Isso. Teve gente que tradou isso aí. Mas enfim, aí eu só coloquei esses slides, que pode ser que é para correlacionar o movimento das Bitcoin Treasuries Companies com a questão institucional e política, essa estabilidade, como o Renato bem disse aí do Genius Act. Você está vendo que é cada vez mais estável, legal e organizado. O governo americano abraçando a tecnologia, faz com que a gente veja essa mudança de patamar, essa institucionalização de algo que realmente não tem ré, não tem volta. Nesse contexto, no Brasil, nós também temos um ETF que foi lançado antes dos Estados Unidos. Nós tivemos situações no Brasil que foram mais avançadas do que os Estados Unidos. Nós temos algo que o Renato advoga muito bem, que eu acho sensacional se manter, se for mantido, que por enquanto não sabemos. Teve a medida provisória 303, que ela foi derrubada, ela não vingou. Porque a questão de R$35 mil de isenção, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não há isenção. Então você vende, você tem que declarar e mostrar que você teve ganho de capital e recolher ganho de capital. No Brasil, não. Nós, com essa isenção de R$35 mil por CPF, que é o que o Renato sempre bem fala, você, sua esposa, enfim, um filho, tá para uma belíssima isenção, né? Pior do que imposto é fazer o reporte. Porque se você tiver que fazer o reporte, pagar imposto de um picolé, como você não vai fazer o reporte, você cometeu crime comprando picolé. É evasão fiscal. Exato. E viabiliza qualquer transação, né? Exato. Foi que você falou, que se passasse a 303 lá, cara, ia moer as corretoras nacionais, iriam realmente, ia ser uma volta terrível para a indústria de Bitcoin no Brasil. O próprio Haddad ia arrecadar menos. Exato. Ia sumir, a porra ia sumir da legalidade, não é isso? Exato. Legalidade para informalidade. Exato, exatamente. Nesse contexto, há um ganho para quem institucionalmente está dentro da legalidade. Vejam bem o que eu estou falando, estou tentando deixar isso bem claro. E foram 2 Bitcoin Treasury Companies no Brasil que seguiram exatamente o playbook do Michael Saylor. Pegaram o que o Saylor fez e falaram, nós vamos fazer igual. Que foi a Melius. Calma, o playbook sem financiamento de juro negativo, não é isso? Sem financiamento negativo. E o que o Guilherme trabalha tem fluxo de caixa, como o Michael Saylor. Agora, o que você é sócio não tem operacional, não é isso? Ou não? Não tem operacional. E eu separei um vídeo de um cara que foi contratado aqui pela Melius, aqui, que é um cara muito bom, gosta, um rapaz novo, um rapaz tem uns 20 e poucos anos, mas o Israel contratou o Diego, contrataram o cara é muito bom. Eu assisti esse cara, que é o True North, é um grupo de caras que ficavam analisando MSTR, e os caras bombaram, fizeram sucesso. O vídeo tá logo abaixo, aí eu vou passar exatamente o que você está falando, que é o Mason. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do Mason. A lot of people think about Bitcoin treasury companies, they're looking at it from a US-centric view, a US-centric environment. And I think Brazil, specifically because of the high cost of capital, it makes sense to have an operating business. And it also attracts I would say, a wider pool
of investors who otherwise wouldn't be interested in a quote unquote pure play. I think there's people who want a hybrid. They want cash flows, but they also want Bitcoin exposure. If you're not, fully a maximalist, if you don't fully get the thesis, which I would say that's the majority of the Brazilian investing or investor class, having a operational business makes holding Bitcoin a little bit more palatable. Beyond that, I think the ultimate goal is to outgrow the operational business. If you look at the most successful Bitcoin treasury companies, they have all had, operational businesses, albeit some of them tiny, like Metaplanet, but Strategy had an operational business. Smarter Web had an operational business. And I think the ultimate plan is to outgrow it and get our collateral stack, our Bitcoin stack, as big as humanly possible. Aqui entra o tema que o Renato estava pontuando, que são as diferenças tanto da Melio quanto da Orange. Aqui o Mason, ele faz uma análise, e o Mason está como um diretor de estratégia lá na Melius, tal, um moleque 10, sensacional. Ele está com um grupo aí do True North, que depois eu vou deixar até o link aí e tal, no YouTube. Os vídeos deles são muito bons, eles ensinam muito e discutem semanalmente aí as questões da MSTR. Ele escuta exatamente o que o Renato estava comentando, que a questão é, se você tem uma empresa operacional, que é o caso da Melius, e ela gera cash flow, ela gera fluxo de caixa, é uma empresa operacional, e ela podendo, com esse fluxo de caixa, com esse lucro, ela poder converter em Bitcoin e fazer a tese do Bitcoin Treasury Company. Mais importante que converter é ela ser capaz de servir, de pagar o serviço da dívida, mesmo o Bitcoin caindo 90%, não é isso? Exato. É um hedge. Você poder ser operacional, você poder ter cash flow, independente do fluxo do Bitcoin, da sua volatilidade, você não tem uma tranquilidade com relação à volatilidade do Bitcoin. Você realmente vai poder ter esse diferente das Bitcoin Treasury Companies puras, vamos dizer, que é o caso aí da Orange. Mas, por outro lado, e aí eu não estou querendo advogar, querendo colocar a tese. Qual é a tese do Gui Gomes, da galera lá da Orange? Que eles não possuem distração com a empresa operacional. Eles laser focus, ou seja, foco total na questão de fazer a operação de alavancagem de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, de uma maneira ponderada, que eles consigam emitir dívidas, emitir debentures, emitir follow-on, fazer da maneira que eles puderem, em momentos oportunistas do mercado, eles puderem se diluir para poder entesourar o principal ativo, que é o Bitcoin, no seu balanço. Aqui, a tese também é parecida, porque o Saylor, ele possui a empresa dele, a Business Intelligence continua funcionando. E o que acontece? Eu estive na Strategy Day e eu vi, realmente, tinham em torno de 2-3 mil pessoas, e eu posso te dizer que mais da metade estavam relacionadas ao Business Intelligence. Então, todas as contrapartes, as empresas que eles prestam serviço no mundo inteiro. Inclusive no Brasil prestou serviço e o CEO aí roubou R$1 milhão do Saylor. Isso ele conta num podcast. O CEO do Saylor da MicroStrategy Brasil, levou R$1 milhão dele. Ele tem essa história sobre o Brasil. Mas acontece que, então, de fato, essa questão da tese de divisão de foco, você tem que ter um baita de um foco na operação também, não pode deixar, e ao mesmo tempo na questão do Bitcoin. Então, é para se pensar. Eu não sei exatamente quem está mais certo, quem está mais errado, para ser sincero. Acho que ambos têm seus ganhos, têm os seus upsides e seus downsides. Eu acho que a upside está 100% focado só na operação de Bitcoin, entrincheirar Bitcoin, botar para dentro do seu balanço e fazer o playbook puro e simples de ter Bitcoin no balanço. E acho também, como o Renato bem disse, concordo com ele, em momentos de volatilidade, em momentos de dificuldade, você ter uma empresa operacional que roda bem e que faz fluxo de caixa, você poder tá estável em momentos de dificuldade, em um momento de baixa no mercado, excelente também. O que não pode acontecer é um momento ruim da empresa e ruim no Bitcoin ao mesmo tempo. Enfim,
Tudo pode acontecer e, ao mesmo Mineradoras tempo, e as mineradoras, pior ainda do que exatamente. a hora de. Porque, além de ter reserva de Bitcoin, tem fluxo de caixa em Bitcoin, não é isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Que algumas mineradoras, inclusive, deixam claros até nos seus prospectos, falam, nós não vamos, todo Bitcoin que entrar, nós vamos fazer caixa. Nosso negócio é fazer caixa para ter a tranquilidade de, não, momento de volatilidade a gente ter estável. Mas esse playbook mudou, nós vamos ver, que nem o Renato falou aí daquele site, eu coloquei um slide só falando sobre isso. Aqui os caras do True North, quando eu falei, MSR True North, os caras são sensacionais, todos muito bons, análises excelentes. Por que disso? Porque, cara, esse slide é muito bom também. Que coloca aí, pessoas que entendem o Bitcoin. Você põe 200 bolinhas aí, uma. Bitcoiners que entendem MSTR e o playbook de Bitcoin Treasury Company. Foi um debate de 2 anos se MSTR era bolha, se era pirâmide. Exato, pirâmide, exato, até hoje. Porra. Não, até hoje, Renato. A Lee Alden, que é muito boa, uma analista aqui e tal, eu vi um podcast dela agora recente, MSTR, é Ponzi Scheme, pirâmide. Até hoje eles têm esse debate, pô, será que é pirâmide? Vai cair, não vai? Então, realmente, óbvio que não. Óbvio que as Bitcoin Treasury Companies não são. Para eles caírem, meu irmão, tem que dar muito. O Bitcoin tem que cair muito e por muito tempo, não é isso? Tem cálculos aí que o Bitcoin tem que baixar em torno de $8 mil, $5 mil para eles realmente aí começarem a. Não é isso? É cair para $5 mil e ficar lá exato. Muito isso. Exatamente. Então, quer dizer, cara, olha, eu vi cálculo até $3 mil. Cair, e é o que você falou, não é cair. E ficar. Realmente ficar. É o vencimento dele ter que cumprir o contrato, né? As obrigações. E por isso, excelente foi a estratégia quando muitos traders criticam. No Twitter, tem muitos traders que criticam muito a estratégia do Saylor. Quando ele parou com os convertible bonds, que eram os primeiros ali daquele slide anterior que eu mandei, que ele fazia esse pool de capitais, como o Renato bem lembrou aí, até de empresas de seguro, grandes, tal, que emprestavam capital para ele, juros baratos. Ele começou a bater o ATM. O ATM é o follow-on. O follow-on é imprimir ações. E ele vem vindo nessa toada, ele começou a bater o ATM, imprimir e comprando Bitcoin. E parou de ter esse convertible bonds. Porque aí é uma alavancagem mais tranquila. Se você pegar o nível de alavancagem dele, tá menor do que um mortgage, tá menos de 20%, tá 17%, deve estar mais baixo agora. Precisa eu pegar o dado atualizado, mas está abaixo de 20%. Mas quer dizer, esse 20 é contando as ações preferenciais como equity ou como dívida? Não, as ações preferenciais perto da ação ordinária, que é a MSTR pura, é mínimo. São alguns poucos bilhões perto dos quase 100 bilhões da ordinária. A MSTR realmente porque as outras ainda, elas são recém-lançadas. Elas começaram a ser lançadas a partir de abril desse ano. Então, as 4 classes que eu vou chegar nelas, elas são poucas, ainda são pequenas perto do tamanho da ação ordinária, que é a MSTR. Para pessoas que querem yield de Bitcoin e querem uma renda isenta dentro do sistema legado convencional, é uma promessa absurda, velho. 10% em dólar para sempre, né? Não. Vamos chegar nisso. E aqui, ó. Que porra é essa, né? Deve ter gente que tá assistindo esse vídeo há meia hora, puto, querendo essa porra e não chega nunca. Vamos chegar. Aqui você vê a questão do NAV, que a gente fala, do múltiplo, que é um múltiplo, que é uma métrica, que é o Net Asset Value, que é o valor patrimonial, o valor dos ativos da empresa líquidos. Então, agora, cara, eu peguei esse dado, tá aqui, ó, o dado atual, o dado de ontem. Tá tradando a 1,34 NAV, ou seja, o valor que a MSTR tem em patrimônio em ativos líquidos, que são os bitcoins basicamente os bitcoins em trezorados, ela está tradando com um prêmio de apenas de 1,34, ou seja, 34. Está bem. Ela chegou a bater aí o máximo 2,44 em 2021, quando deu aquele boom, depois 2,42 aí agora no ano passado, em novembro do ano passado, que deu outro boom, né? Mas está tradando bem mais baixo. Não só ela, a MetaPlanet também, eu vi agora, essa semana chegou a tradar a menos de 1 MetaPlanet, e a Orange no Brasil também está tradando essa semana a menos de 1. Então, realmente, outubro tá, não sei,
como é que fala? Não é um aconselhamento de compra, mas está realmente tradando barato as Bitcoin Treasuries Companies agora. Aí agora, basicamente, é a questão de como ele consegue, como ele faz isso. É muito simples. Ele emite ação, com o lucro da emissão das ações, ele compra Bitcoin, ele põe Bitcoin em tesouraria, o preço do Bitcoin sobe, ele consegue emitir mais ações, fazendo um círculo virtuoso, rodando e fazendo com que ele consiga entresourar cada vez mais Bitcoins. Que essa é o playbook, basicamente. Emprestar dinheiro barato, comprar uma Bitcoin, com a alta do Bitcoin, que é a tese que nós acreditamos com a subida dele, ele consegue emitir mais ações, o preço das ações sobe, ele pode emitir mais ações, vender ações e, fazendo caixa, comprar mais bitcoins. Esse é o espiral. Esse é um outro slide também mostrando exatamente essa espiral, que é o playbook do MicroStrategy. E aqui, com o que o Renato está falando, da gente discutir as 4 preferenciais que ele lançou. Ele lançou primeiro a Strike com K no final. A Strike com K no final, ela paga 8% ao ano, tá? E ela tem um gatilho. Se a MSTR bater 1.000, você pode converter as ações que você tem de Strike na ordinária, dá preferencial para ordinária. Tem um gatilho que a MSTR tem que bater 1.000. Então, e nesse tempo, tá multado, Renato. Tá multado. Você converte pela ação no valor do dia ou pela ação e com a grana que você recebeu? Não, bateu o strike, vamos lá. Bateu 1.000. Você devolvendo o dinheiro que você recebeu ou só com o valor da ação no dia? Você troca a ação do dia. Você troca a ação do dia. A grana que recebeu até lá, não é isso? E assim, os 8% é o bônus. Sim. O bônus, os 8% ao ano. Então, quer dizer. Henrique foi muito modesto. Ele não foi um evento, não, ele foi vários eventos com Saylor. Teve evento no Arizona, teve evento na Flórida, conheceu a galera, né? Tipo assim, ele diminuiu. Ele conheceu pessoalmente a galera da Melius também, de uma porrada de eventos. Esse cara tá no meio dessa galera toda, não é isso ou não? Muito a você também, né, Renatão? Você é um cara que. Não, você que tomou sua passagem, eu nunca nem fui no Arizona. Arizona, porra, lá, Nevada, sei lá o quê, não é isso? Las Vegas, lá, não. É Nevada, né? Nesse lugar amaldiçoado, não é isso? Não, é uma cidade, a Sin City, é a cidade do pecado mesmo, viu, cara? É uma cidade meio. É satânica. Bom, depois ele emitiu a Strife, que é, cara, 10% ao ano perpétuo, ou seja, não tem vencimento. E um detalhe, ela tem um outro. E não converte. Não converte. Você não vai converter ela. Mas uma empresa para ter culhão de emitir uma ação preferencial que te promete 10% isento de imposto para sempre, velho. Ela tá fazendo uma aposta da porra da hiperinflação, né? A Strife, com F no final, ela não tem isenção. Você vai pagar, tá? Porque é dividendo mesmo. A Stretch, com C no final, essa sim. Só que não é também uma isenção. O que é? Um diferimento. Se você perpetuamente segura ela, você não vai pagar. Agora, se você, no momento da venda da ação, aí vai ter ganho de capital, você vai vender. Porque a base, esses 10% que ele vai pagar ao anual. Casar com essa porra, né? Quem compra isso aí quer casar com essa porra, né? E isso que eu ia dizer. Por exemplo, a Strife, com F no final, a Strife, porra, 10%, cara. Isso daí é excelente para pessoas que estão aposentadas, tal, quer ter um fluxo de caixa. Depende de sua residência, né? Se você morar em Mônaco, se você, né, depende de sua residência. Se você morar em Mônaco, se você morar em Dubai, não é isso? Claro. Depende da residência. Isso, bem lembrado. Sempre tem que lembrar da sua residência fiscal. Mas aqui, o taxpayer americano, a Strike, com C no final, ela é muito boa. Ela está pagando 10%. Só que o pulo do gato, que ele fala que foi o iPhone Moments dele. Foi um iPhone Moments. Quer dizer, o iPhone... Desculpa interromper. Mas quem vai comprar 10% pagando imposto, podendo receber 8% sem pagar e com conversão, velho? Não entendi. Como é que é? Você disse que é de 8%. A de 8%. É de 8%. Isso. Que tem uma opção que você pode multiplicar. Tem opção de conversão. É isso? Isso. Não paga imposto. E a de 10 paga? Porra, quem que vai comprar? Não, 8 paga. 8 paga. Qual que não paga? A primeira, a com K no final, a Strike, essa 8%, tá?
É 8% você paga. Você vai recolher como renda ordinária, vai ser taxable event, vai ser um evento de taxar. A Strife, 10% ao ano, vai ter também. Aqui não está prometendo não haver, e isso também é um ponto de dúvida, é recente, ele acabou de lançar a ação. Com C no final, a Stretch, ela estaria diferindo esse imposto. Ela também promete 10%, mas com o iPhone Moment dele que ele falou que foi o grande momento, o que acontece? Então, até hoje nós estamos gravando aí dia 30, né? 30 de outubro. Hoje tá caindo o Bitcoin, tá dando uma boa queda, dando uma boa correção e tal. Se você olhar agora aí, Renatão, pode olhar aí, a Stretch com C no final, ela tá estável. Ele mantém ela, o grande lance dela, ele mantém ela como se fosse uma renda fixa, você comprar um título de renda fixa parado na casa de 98 a 100, 101 a ação. Ele vai manter estável o preço dela, pagando 10% ao ano de dividendo. Então, quer dizer, as outras possuem um pouco de volatilidade, a Strife com K no final, a Strife com F no final, elas possuem um pouco de volatilidade, elas sobem, descem. Já a Stretch com C no final, ela não. Ela está estável, ele trada ela estável, ele faz operações para deixar ela estável no valor dela e pagar os 10%. É como se fosse uma renda física. É SRSTR RC. C no final. C no final, C de cebola no final. Essa nem tava no meu, nas que eu acompanho, tá vendo? Só tinha as antigas STRD, STRK, STRF. Ainda tem mais uma. Põe ela aí para você ver se ela não tá verdinha hoje. Nessa queda toda aí que você colocou aí, tá tudo vermelho, você vai ver que ela tá verdinha. Bom, pelo menos até o horário que antes da gente entrar começar a gravar tava verdinha, porque ele mantém estável ela, ele não deixa ela cair. Tá subindo. Tá subindo um pouquinho, mas o pulo do gato, ele tirou a volatilidade da ação para prometer às pessoas, falou, ó, em vez de você colocar num CDB americano, no money market, não, você vai colocar essa ação e ela vai manter a estabilidade dela, manter uma paridade ali na casa dos 100, 98, 100, 101, ali nessa casa de estabilidade, sem grande volatilidade e te pagando 10%. Pô, foi ótimo, é uma renda fixa e com um imposto diferido. E eu acredito pessoalmente que esse negócio de refinaria de Bitcoin é genial. Agora, para pessoa do Legacy, para pessoa jurídica, isso aqui é perfeito. Ele está fazendo exato. Agora, para pessoa física, o futuro de sair, especialmente em DeFi, vai ser colateralizado com cross-collateral. Você pegar emprestado real, você pegar emprestado real iraniano, como é a moeda do Irã, essas porcarias, contra uma carteira de um terço dólar, um terço ouro, um terço dólar. Isso, que é a cestinha ideal, né? Meter um terço dólar, um terço treasury, um terço Bitcoin, cara. Contra real. Você só vai precisar ter paraíso fiscal, um ano fiscal. Você realiza, monta a carteira e o resto da vida pode morar onde você quiser, o inferno fiscal que for, que não vai ter evento taxável nenhum se não tiver imposto sobre patrimônio, não é isso? Exato. Não, é excelente, excelente. Eu acho que esse tá chegando, tá? Tá chegando esse momento. Mas, enfim, por hoje, o que temos de melhor no Legacy, na TradFi, nas finanças tradicionais, é o que o Saylor tá colocando. O Saylor fez uma conta, o Pong Lee, que é o CEO da MSTR, ele fez uma conta que ele acredita que está em cerca de 30 trilhões de dólares, que é o dinheiro que está em, tipo, o CDB aqui nos bancos americanos, money market, dinheiro líquido aí empossado, aí, conta corrente e tal. 30 trilhões, ele acredita que se a Strategy conseguir 1% para nessas que paga o dobro. Pô, hoje a Treasury está pagando 3,5, 4 com esse spread do banco. O cara botar 10? Não está 10, é mais que o dobro. Então, quer dizer... Não, a tendência é o juro diminuir, né? O mesmo e o juro diminuir. Que não o mercado ainda sinaliza 60 e tantos por cento de sim, não é isso? Exato. E convenhamos, né? Além do juros estarem caindo, os juros caindo, ele mantendo, poxa vida, você está com risco Bitcoin, né? Você não está com risco do governo americano, o risco Bitcoin. A questão é desmistificar o Bitcoin. Muitos ainda não entendem. Esse é um ponto que a gente ainda está no começo. Bom, aqui que é um outro slide, numa apresentação dele. Inclusive, hoje está sendo a apresentação dele a divulgação do balanço trimestral.
no dia de hoje, ele vai divulgar, vamos ver como é que vai vir, mas ele apresentou na última ou penúltima apresentação dele também como seriam as engrenagens, que ele chamou de torque, porque todas essas ações em engrenagem funcionando é um reator nuclear de Bitcoin que ele fala, que o Bitcoin é o urânio nesse reator nuclear que vai refinar dinheiro, o fiat money, né? Por que ele fala de refino? Porque você compra o petróleo, você aquece o petróleo e o petróleo se divide em óleo pesado, em óleo de máquina, em gasolina, Gasolina, diesel. de gasolina, diesel, querosene. É isso. Cada um desses tem sua finalidade. A mesma coisa o Bitcoin. O cara bota o dinheiro numa Horizon, numa Solana, ele tem um objetivo. Sovana. Era Sovana que a gente queria lembrar, é isso. O cara quer usar o Bitcoin para gerar equity é uma coisa, o cara quer usar o Bitcoin para alavancar é outra. O cara quer usar o Bitcoin para fazer funding, cash and carry, gerar renda em dólar acima do mercado é outra. Ele vai pegar e criar produtos que gerem interesses complementares e a empresa dele, como tem na teoria da empresa de Quasi, vai ser apenas um feixe de contratos, não é isso? Que vai viabilizar uma caralhada de pessoas, ter relações, não é isso? Cada um gerar utilidade máxima para o outro, retirando o que ele quer. Troca, como é comércio, é a troca que leva o valor. Quanto mais interesses complementares o cara tiver associando, meu irmão, a tendência é aumentar o valor, não é isso? Exato, exato. Aqui, Renato, eu deixei um slide aí que depois os alunos podem olhar com calma, com tranquilidade, que está bem explicado, detalhado, cada uma delas, comparando cada uma. São 4 preferenciais, que são aquela sopinha de letrinhas, que é até difícil às vezes de falar. Uma termina com. Você falou, eu nem conhecia, eu só sabia das 3, que era 10, 8 com opções, e a outra que paga todo mês, né? Que tem a mesada, né? São 4, né? São 4. E Isso, agora a última, que ele chama de iPhone Moment dele. iPhone Moment que ele fala que ele faz uma piada como Essa última o Steve é Jobs. você que não vai pagar imposto, não é isso? Isso, que vai diferindo. Paga 10%, diferindo, estável. Você mete sua grana lá. Por exemplo, meteu $100 mil, você vai sacar $100 mil mais 10. Que, claro, anual, né? Anualizando esses 10% ao ano. Mas o que acontece? Ele tira a volatilidade. O que ele promete, e está cumprindo, e a gente está vendo, agora no momento de volatilidade, que o Bitcoin está caindo bem hoje, você vai olhar essa ação, pedir para você dar uma olhada, pode olhar, você vai ver que ela está estável. Ele está seguro, ele segura ela. Ele faz recompra, Vai se utiliza de 99 a 101, não é isso? Isso, para a pessoa ter tranquilidade de que o dinheiro, no momento que está batendo, ele está ganhando os juros dele. É como se fosse um CDB, um Money Market Account, uma conta que está rendendo ali. Perder 1% para realizar. Exato, exato. É a tese. Então é excelente. E, de novo, backed by em português fundado, lastreado, né? Lastreado em Bitcoin, que é os 640 mil Bitcoins que ele tem. Ó, aqui uma curiosidade, tá vendo o Giga Shed? Tem herdeiros. Será que ele fez igual a... Como é o nome do magnata lá que gravou comigo como é o nome? Ryan, que disse que quer gravar várias raças e tal. Os caras escondidos. O outro não disse que tem 122 filhos aí espalhados, o cara do Telegram. Né? O Pavlov, como é o Pavlov? Eu esqueci o nome do cara. O cara, o mega... Tá doando galo aí, pagando atleta pra engravidar dele e tal. Giga Shed. Ó, ele não é casado. Olha, aí uma informação de uma pessoa. Ryan também não é casado. Você tá querendo engravidar 20 mulheres espalhadas, não é isso? Eu não sei. É uma estratégia que aí, meu amigo. Haja Bitcoin, viu? Se você vai investir muito ou vai ter muitos descendentes, não é isso? Olha, e de várias esposas, tudo, eu não recomendo, sinceramente. Eu também eu sou cristão como o Renato e prefiro seguir o que o nosso Senhor mandou. Ter menos descendentes e concentrar mais recursos neles e mais tempo, né? Não, podemos até ter vários, mas com a mesma mulher, né, Renato? Acho que Não, foi o que eu conversei lá no negócio da igreja. Eu não conheço nenhum momento da Bíblia que Deus tenha revogado a poligamia. Agora, não conheço nenhum exemplo de poligamia que deu certo, não é isso? Não. Deu merda não vai. Deu merda com Salomão, deu merda com Abraão, não é isso? Vai dar ruim. É simples assim. Já dá ruim, já dá problema com as outras, não é isso? Agora, o Saylor, o que eu percebi aqui, inclusive tem um amigo brasileiro que teve com ele diretamente, teve um jantar com ele e tudo. Ele gosta muito de barco e tal. Ele tem ele tem um iate e tal. Bom, o Giga Shed. E
fala de barco, beleza, uma conversa de hobby, num jantar com o cara e tal, mas quando falou de Bitcoin, cara, que aí o cara transforma. Parece que o cara entra num momento assim de hiperfoco e começa a entrar lá, teorizar e vai longe. Ele não casou, não tem filhos, mas ele é bem. O que tudo indica, a sucessão vai ser feita dentro da própria família dele. O irmão, ele tem um momento dele que ele realmente ganhou muito dinheiro, foi com uma sobrinha dele. Ele foi dar de Natal, presente de Natal em 2010, 2011, um iPad. A sobrinha dele pediu um iPad. E ele não conhecia exatamente o que era um iPad, 2010, estava recém lançando os iPads. A hora que ele pega, a sobrinha queria muito, ele compra um iPad para dar de presente de Natal para a sobrinha e ele vê aquilo na mão, um iPad, o que era um iPad, ele falou: a Apple está muito subavaliada, vai bombar. Que é o livro dele. Ele escreveu um livro chamado The Mobile Wave, que é um livro bom. Ele conta, inclusive, como ele ganhou muito dinheiro com a Apple, porque ele comprou uma porrada de ação de Apple quando ele viu isso. E, enfim, entregou o iPad para a sobrinha, mostra todo um carinho com a família, porque ele também já declarou publicamente, ele possui 17 mil bitcoins ele próprio, na física, dele, né? Então, já declarou isso em podcast, tudo. Mas, enfim, o plano de sucessão dele, etc. E é uma coisa maravilhosa. Eu botei esse slide um pouco provocativo, porque também para dizer que é um cara também sensacional. Ele possui a chamada Sailor Academy. A Sailor Academy, e olha, pode pôr aí no Google aí, Sailor Academy, vocês vão achar. Tem vários cursos de graça, gratuitos, tops. Ele contratou gente de primeira qualidade, inclusive o Seifedin Amus, deu curso de escola austríaca de economia, é o Seifedin Amus que dá. Cara, de Bitcoin, curso de Bitcoin, tem tudo. Você tem o inglês. Você tem um inglês bom, cara, você vai lá, tem de marketing, administração, business, cara. E qual que é a ideia dele? Ele vai com os recursos do Bitcoin, o Bitcoin andando forever louder, forever up, e sempre dando esses resultados maravilhosos que o Bitcoin dá. Ele vai patrocinar para sempre essa Sailor Academy e ele vai disponibilizar cada vez mais cursos, melhores cursos, inclusive com certificados, etc. Então, quer dizer, porra, o cara sensacional, né? Um cara que pensa fora. Já tinha dinheiro para viver 100 vidas e resolveu deixar o legado dele, né? Pois e se ele for instrumento para Cynthia Lummis, essa galera, fazer a reserva de Bitcoin, vai ser a maior transferência de riqueza do leste para o oeste em 200, 300 anos. Se esses caras venderem 10, 20% do ouro, meu irmão, para meter em Bitcoin, e eles conseguirem fazer essa transição aí, puta merda. Vai ser sensacional. Seria sensacional. Seria maravilhoso. Aqui, cara, estamos acabando, mas esse vídeo eu acho bastante legal. Tá acabando os slides, mas esse aqui eu acho que vale a pena. Foi uma palestra recente dele agora, faz uns 2 meses atrás, por aí, ele falando sobre o que ele acha sobre Bitcoin Treasury Companies. Dá uma olhada. There will be thousands and thousands of treasury companies, just like there's thousands of insurance companies, thousands of funds, thousands of banks. And why will they exist? They will exist because the risk-free fiat credit rate is 50 basis points in Japan and minus 50 basis points in Switzerland and 200 basis points in Europe and 400 basis points in the US, going to 300 basis points soon. And the world wants 10%, right? And who wants 10%? Everybody. Só para traduzir aí para quem não entende inglês, mas ele está dizendo assim, perguntaram para ele, o que você acha, vão existir mais Bitcoin Treasury Companies? Ele falou, milhares e milhares mais vão existir. Por que vão existir? Porque no Japão, 0,5% se paga de juros. Em vários países, aqui nos Estados Unidos, menos 4%. E o mundo quer 10%. Pelo menos 10%. Até um condomínio que você mora de apartamentos, vale a pena para o condomínio fazer caixa em Bitcoin. É melhor deixar essa porra parada em real, o 13º dos caras no fim do ano, o dinheiro para fazer uma obra, que pode ser deferida aí por anos. Você pode dar 1/10 do dinheiro e dizer, na hora que bater o valor, a gente faz a piscina, não é isso? Exato. E é o que ele fala. Então, milhares de Bitcoin Treasury Companies vão existir ainda. E olha que nós já estamos na casa de centenas. Eu já vi, inclusive, um brother botar 10 Bitcoins na mão da mulher e dizer assim, quando bater
o dinheiro do casamento e de casa. Na hora que pagar na hora que... Daí, agora isso foi há muitos anos atrás, né? E o casamento foi mais de R$1 milhão. E quando bateu, porque... Porra, com 10 bitcoins, bicho, dá pra fazer uma bela festa, hein? Rapaz, já vi vários casos desses. Inclusive, o cara dá Bitcoin à mulher do casamento e a mulher aparecer com o anel aqui, ó. Se você que pagou o meu anel, eu tomei isso, o anel, não é isso? Okay, so the real issue is, how are you going to wrap it? How are you going to construct it? I want it to run on my rails. You know, you can buy Stretch on NASDAQ brokerage, but you can't buy Stretch on Robinhood. Okay? How do you get the security to go down the rail? It's kind of like, yeah, I got a hamburger, it's $3, but how do I buy it in London when the hamburger is getting served up in San Francisco? The distribution matters, the container matters, the compliance matters, the marketing matters, right? I mean, do they like you? Do they trust you? So, you know, when I think about Bitcoin treasury companies, I'm like, well, do you have the management team? Do you have a strategy? There's 1,000 strategies, 1,000 ways to do this. Do you have a focus? Do you have a capital market, right? Orange BTC is coming public in Brazil. They'll be the first company that's where the capital structure has been designed to be elastic to support ATMs and the like. Ele cita a Orange, estava listando a Orange no Brasil, então ele estava citando no Brasil aí no momento que estava saindo também. E ele explicando exatamente o upside das Bitcoin Treasury Companies, a questão de gerar liquidez e gerar a facilidade dentro do Fiat System de você poder ter fluxo de caixa. In that capital market. So constructing the company with the strategy in the right capital market is important, but you know, it goes without saying there's going to be a monster treasury company in every capital market. It won't be us in Japan, it'll be Metaplanet, most likely, right? There'll be a monster in every capital market, but that doesn't mean there isn't room for 100 other very successful companies in every major capital. Mas é legal ele dizer, falou assim, cada país vai ter sua gigante, sua grande strategy. Cada país tem sua peculiaridade, suas barreiras de entrada, a maneira de operar. Brasil, a gente sabe as dificuldades, a maneira de ser. Então, ele dizendo que cada país vai ter sua gigante Bitcoin Treasury Company, né? Capital market. You ask the question, how much capital is there? How much financial repression is there? Right? And yeah, I'm not going to go and issue credit instruments in Turkey because the rate's like 46% or something. I'm not going to go there first. I'm going to go and issue credit instruments, you know, where a 10% seems like a screaming home run, and 10% against a 30% ARR over 20 years, it works out to about 90%. E aqui ele deixando claro que mercados que 10%, como os Estados Unidos, vários da Europa, vários mercados, 10%, realmente a taxa do M2, a taxa de inflação, está ali, historicamente, na média, ali batendo nessa casa dos 10%, que é mais ou menos o S&P. O retorno do S&P é mais ou menos mais ou menos a inflação média anual. O Em dólar, não em real. Em dólar. Aqui, cara, é o slide que você falou. Cara, são 1.048.000, 50.000 bitcoins. Aqui nós estamos, as top 100, no mundo inteiro, aí, as top 100 Bitcoin Treasury Companies. Se o Saylor tem 640 mil, nós temos 1 milhão nas top 100. Ele sozinho, ele é maior do que as outras 99, correto? Tá certa a matemática, Renato? É isso, né? Tamanho do cara. Eu só tô vendo a bandeira do Brasil aí. Cadê a outra? Eles não botaram ainda, não? Não, tá aí sim. Tá. Cash 3 tá assim, ó. 71, não é isso? A Orange já tá em 27, não é isso? é 27, 27ª, cara. Eles estão com 3.600 bitcoins, é isso? Caralho, 3.700. 3.700 bitcoins. É Bitcoin pra caramba, cara. É Bitcoin pra caramba. Eu acho, sim, que tem tudo para dar certo também. De novo, volto a dizer aquela dualidade de teses do Bitcoin Treasury Company puro e do Bitcoin Treasury Company híbrida. A híbrida é que tem uma operação por trás. A MLU você não vai comprar com nave negativa, né? Porque mesmo que o Bitcoin esteja em pessimismo, a porra toda tem o fluxo de caixa da empresa, né?
Pois é, pois é. Tem que calcular isso também. E a Melius vai muito bem, né? Você pegar lá o MNEV dela, tá muito bom. A empresa é bem gerida, a gente tem que tirar o chapéu para os caras, fazem um excelente trabalho, né? Ó, só os dois últimos slides. Um é o The Strategy. Aconteceu agora, essa semana, atualidade agora, pra você ver como é que essa indústria está andando rápido. Finalmente, uma Bitcoin Treasury Company foi classificada com ratings, numa agência de classificação de risco grande, que é a S&P Global, classificou com rating de B-, que é um rating bem ruim, por sinal. Várias empresas muito menores do que o MicroStrategy, de Strategy, muito menores, muito mais endividadas, têm classificações melhores. Por quê? Por causa do Bitcoin. Segundo a classificadora de risco, ela assim, olha, eles têm muito Bitcoin, é muito arriscado. Então, quer dizer, eles não entenderam ainda e continuam. Mas, enfim, o lado bom disso é que já começou a ser classificado. E isso é bom, porque vai subir, vai andar, vai subir. E por fim, cara, aí o último é um videozinho bem curtinho dizendo sobre o Saylor falando sobre a previsão dele de preço aí. A previsão de preço para esse ano aí, eu sei que muita gente quer saber a previsão de preço, que acha que para onde o Bitcoin vai, tá aí o que o Saylor acha. About where you see Bitcoin hitting at the end of the year and in a year from now when we're back in this conference? Well, I think Bitcoin's going to continue to grind up. I think the volatility is coming off of it as the industry becomes more structured with more derivatives and more ways to hedge it. Our expectation right now is end of the year, it should be about $150,000. $150 mil a previsão dele aí pro final do ano, hein? Nós tem que andar uns quase 50% até dezembro, hein? É o Guilherme da Criptomaníacos que diz, né, que $150 mil ele solta a mão, não é isso? Pois é, eu acho que é a métrica aí de muita gente. O target. That's the consensus of the equity analysts that cover our company and the Bitcoin industry right now. I don't know why it won't grind up to $1 million. Entre 4 e 8 anos, $1 milhão por Bitcoin. A coin over the next 4 to 8 years. I would think not less than 4, not more than 8. And of course, my long-term forecast is it goes up about 30% a year for the next 20 years, and we're headed toward $20 million Bitcoin. Michael, thank you so much. Yeah, my pleasure. Em 20 anos, quanto ele falou? $20 milhões o Bitcoin, né? Num prazo de 20 anos, aí ele acredita que o Bitcoin chega a $20 milhões. É a previsão dele crescendo a taxa anualizada e composta de 30% ao ano, que é o que, em realidade, Renato, você já fez essa... Eu fiz a pesquisa, tem várias, mas gira na casa de 50%, talvez 40% aí de crescimento composto anual do Bitcoin, né? É uma porrada, porque juro composto, cara, faz milagre, ele cresce assim violentamente. O Saylor está colocando ainda mais modesto, na casa de 30% de crescimento. Então, quer dizer, 30% aí nos próximos 20 anos, nessa média de crescimento anual composto, 30%, vai bater isso aí, onde nós estamos, vai bater a casa de $20 milhões por Bitcoin. Renato, eu acho importante na próxima, eu acho que o pessoal vai comentar isso, que a gente deveria ter focado um pouquinho mais, isso é culpa minha, nas duas brasileiras, né? Porque MSTR e tal, mas MSTR é dólar, né? Você vai ter, daqui uma semana, você vai ter 10 novidades sobre as brasileiras, não é isso? Pois é, exato. E indo para hora de 10. Exato. Deixa eu estudar melhor as brasileiras. Vamos fazer isso, estudar, vamos ficar de olho. Se os gráficos aqui tá medonho, não vai nem botar para não. Mas o NAV negativo é um atrativo, velho. Você dizer que você tá dizendo, bicho, você tá comprando por 20%. Bitcoin com desconto. Taxa, porra. Tá descontado. Você tá comprando Bitcoin com desconto. É isso. Realmente tá muito atrativo. É novidade. A Orange foi lançada há 3 semanas, né? São 3 semanas aí que tá tradando. Então, o volume tá aumentando aos poucos, tá pegando marcha, né? Pegando tração. Mas, enfim, o brasileiro também vai acordar, cara. E se o brasileiro não fizer autocustódio, que nem você ensina, a outra saída é essa. É as Bitcoin Treasury Companies ou o ETF. A diferença entre o ETF e as Bitcoin Treasury Companies é que o ETF você paga, tem uma taxa de administração para pagar, e ele não alavanca. As Bitcoin Treasury Companies, a Cash 3 e a Orange, eles têm possibilidade de alavancar e, portanto, surfar ondas melhores com o Bitcoin. Tradar acima com o prêmio, que é o MNAV que a gente estava discutindo até agora. E além de alavancar, ele pode oferecer produtos derivados que paguem um yield maior do que o sistema bancário. Exato. Ou combinações
combinações de opções com yield, não é isso? Que foram que a gente se apresentou aqui nas preferenciais da MicroStrategy, não é isso? Exato. Mas vamos numa próxima, dar um pouco mais de foco nas duas brasileiras, porque eu acho que a galera... Porra, vocês falaram muito do strategy e tal, das 4 preferenciais aí do Sailor, pá. Beleza. Uma próxima a gente fala melhor aí sobre as brasileiras. Valeu, doutor. Minha honra, um abraço. Minha honra, abraço.